Gondomar Jovem. Dos jovens para Gondomar. De Gondomar para o mundo. Obrigado por terem aceitado este desafio. Obrigado nós, boa noite. Claro, obrigado. Acho que vamos começar esta entrevista um bocadinho por contextualizar quem nos está a ouvir. Por isso pedia que me falassem um pouco da história do colégio e daquilo que é a vossa oferta educativa. O colégio tem 51 anos de existência. Começou no Concelho de Gondomar para resolver um problema de não existir em outras escolas. A população, em conjunto com os padres capuchinhos, criaram o colégio. Teve uma história longa de quase 30 anos e há cerca de 21, nós os dois, passámos a ser os responsáveis, os diretores e os donos também do Colégio Paulo VI. Estes últimos 21 anos, que é a história que nos diz assim mais diretamente respeito, tem sido uma história de alegrias e vitórias, trabalho e uma ou outra lágrima de vez em quando, mas tem sido uma história construída com os nossos funcionários, nossos professores, nossos pais e os nossos alunos, com vista a oferecer o melhor possível, a melhor educação possível aos alunos que nos escolhem no Concelho de Gondomar. Em 3 linhas era essa, assim, o resumo. Depois podemos falar de coisas mais particulares. Claro. Acho que está tudo dito em relação à introdução. Não sei se a doutora Dulce queria... Realmente nós já estamos lá há 21 anos e de alguma forma tentamos sempre ter uma visão com o objetivo sempre da excelência. E essa excelência, para chegar a esse ponto de excelência, às vezes tem-se de passar por determinados graus. E quando falamos em excelência é a nível de funcionários, professores e mesmo de alunos. E todos conseguem chegar a esse ponto desde que sejam apoiados, se sintam bem num ambiente propício e motivação para as aprendizagens. E, portanto, tentamos sempre, desde 1994, que nossos alunos consigam subir patamares até chegar ao máximo das suas capacidades e a excelência de cada um. Acho que estamos então contextualizados. A pergunta seguinte é direcionada à Marta e ao João. O que eu vos queria perguntar é como é que é estudar no vosso colégio? Como é que o colégio vos potencia, vocês, e vos apoia nas vossas dificuldades? É assim, a nossa aprendizagem, pelo menos falo de mim, porque o meu percurso foi todo ele no Colégio Paulo VI, desde o meu primeiro ano que frequento o colégio, e sempre senti, acima de tudo, e para além de outros grandes pormenores, senti um grande apoio, principalmente por parte de funcionários, professores, as pessoas que estão diretamente ligadas aos alunos. Essas pessoas no colégio, felizmente, sempre tiveram um desempenho fantástico, e esse desempenho traduz-se, em quase todos os casos, ou em alguns mais diretamente do que noutros, em resultados positivos. E esses resultados positivos tanto podem ser do ponto de vista de classificações, que é o que as pessoas normalmente mais analisam, mas não é obrigatoriamente o mais importante, porque por muito boas classificações que nós tenhamos nos testes e nos exames, isso não quer dizer, em todas as situações, que nós estejamos bem preparados. No caso do colégio, eu acho que nós, independentemente disso ou não, estamos sempre bem preparados, porque à nossa volta temos um sistema que está focado, acima de tudo, nos princípios, e os princípios formam as pessoas. Não é matéria, não é aquilo que nós vamos aprendendo no dia-a-dia diretamente, mas é aquilo que nós aprendemos no dia-a-dia sem sequer repararmos que estamos a aprender, e só a certo ponto é que conseguimos refletir sobre isso e chegar a conclusões. Portanto, eu penso que o colégio, nesse sentido, e com esse sistema de aprendizagem, nos proporciona a nós alunos um caminho, um percurso, não diria perfeito, porque o ser perfeito por si só seria imperfeito, não é? Uhum. Porque também os erros ajudam-nos, mas diria que, sem dúvida, que a mim como pessoa me ajudou bastante, e agora nesta fase final do meu percurso escolar dá para fazer essa reflexão e penso que é bastante positivo. Obrigado, João. A Marta, não sei se concorda também. Eu, por outro lado, eu consigo comparar entre o ensino público e o privado, porque eu já passei pelos dois. Metade do meu percurso eu estive no ensino público e esta metade final estive no privado, e realmente
embora eu não tenha muitas razões de queixa, principalmente do ensino primário, tive uma ótima professora que me ajudou imenso, mas sinto que eu também andei aqui em Rio Tinto, e agora no Colégio Paulo VI eu sinto uma grande diferença a nível da preocupação dos professores em geral, com o que os alunos retiram das aulas, com o que os alunos conseguem aproveitar, com as atividades lúdicas que têm com eles nas aulas. A preocupação é muito maior, principalmente também pelos resultados finais. Há uma muito maior preocupação dos alunos que conseguem e retirar o máximo das suas capacidades e aproveitá-las ao máximo. E realmente há uma grande diferença, quase abismal, entre os dois tipos de ensino, e o projeto do colégio acho que é fantástico para aproveitar as nossas capacidades, e se nós realmente conseguirmos dar asas àquilo que o colégio pretende retirar de nós, nós conseguimos ser ótimos alunos, e por alguma razão é que quase toda a gente que acaba o ensino secundário no colégio consegue entrar em ótimas faculdades aqui no Porto, e sempre na área que deseja. Obrigado, Marta. Eu, quando vos contactei para esta entrevista, fiquei a saber que o Paulo VI tem não um, mas 2 diretores, algo que eu desconhecia até então. Numa altura em que a liderança bicéfala parece estar na moda, até na política, queria perguntar-vos como é que fazem essa gestão, que por vezes pode ser complicada. Com a quantidade de trabalho que há todo dia para fazer, 2 é muito melhor que 1. Portanto, a primeira grande vantagem é podermos ser 2 a pensar e não apenas 1. Em segundo lugar, como fazemos no dia-a-dia, nós temos uma divisão em termos de setores. Creche, pré-escolar e primeiro ciclo, um dos diretores é responsável mais direto, e depois, segundo, terceiro ciclo e secundário, é o outro. E depois, de 5 em 5 anos, trocamos. O que permite qualquer um de nós conhecer a globalidade do colégio. Evidentemente, para decisões mais importantes, discutimos-las a 2 e chegámos a um consenso. Felizmente e infelizmente ao mesmo tempo, mas a grande vantagem da nossa sociedade é que é 50-50, portanto todas as decisões importantes têm que ser tomadas por consenso. Não há, ninguém se pode sobrepor a ninguém, portanto com mais conversa, com menos conversa, quase sempre não é preciso muita, porque estamos de acordo em 99,9% das decisões e tomamos em conjunto. As decisões do dia-a-dia, mais correntes, mais imediatas, aí cada um decide e avança sem ter que esperar por ninguém, porque cada um de nós é responsável e todos nós queremos o melhor para o colégio em cada dia que passa. Cada dia tem que ser melhor que o que foi anterior, quer para os alunos, quer para os pais dos nossos alunos, quer para os nossos professores e funcionários, quer para a instituição como todo. Muito obrigado. Ora bem, nós já temos 1350, penso que já ultrapassa isso, e é muita gente, são muitos alunos, e precisamos todos para dar o máximo de atenção a cada um. Realmente nós somos 2 na parte pedagógica, como o engenheiro Rui diz, estamos em setores diferentes, de 5 em 5 anos vamos mudando. Isso é muito positivo, muito construtivo, porque quando nós saímos de um setor, vamos sempre independentemente das coisas estarem sempre a correr bem, e nós estamos acompanhamos os 2 setores, independentemente de um ser mais responsável do que o outro, nós vamos acompanhando, mas de qualquer maneira, quando mudamos, vamos tentando sempre levar algo próprio de nós, e de uma forma sempre a pensar melhorar. Uma pequena observação, e nós usamos uma técnica diferente do Estado, é que nós, quando mudamos, levamos ideias novas para acrescentar, em vez de estragar o que está, acrescentamos sempre para melhorar o que já está, e por isso tem resultado muito bem. Está bem, tem de continuar, mas poder acrescentar algo de novo, isto nos vários setores. Depois é assim, não é só a parte pedagógica. Para nós a parte pedagógica é muito importante, porque são os nossos alunos, são os pais, mas também temos a parte administrativa, que está ligada à parte pedagógica, e depois temos a parte financeira. Portanto, aí os 2 estamos diretamente no dia-a-dia nessas 2 áreas. É muito gratificante. Eu, estando num lado ou no outro, para mim é muito gratificante estar nos pequeninos, estar nos bebés, nos pequeninos, e depois, 5 anos depois, voltar à parte tanto de jovens, adolescentes e alunos já no secundário. É muito, muito gratificante para nós, para mim, e penso que para o engenheiro Rui. É muito gratificante, porque estamos com todos os alunos.
fica aqui um testemunho de um tipo de gestão diferente. A próxima pergunta seria, portanto, quais foram os maiores desafios e dificuldades do colégio até agora? Na vossa experiência, desde que entraram como diretores do colégio, tenho a certeza que passaram por algumas dificuldades. Os maiores desafios foram no início. Portanto, nós, quando arrancamos com o nosso projeto, herdamos um colégio que em tempos anteriores tinha tido um passado glorioso, mas que nos tempos da transição estava a sofrer uma erosão anual. Estava a perder alunos ano em ano, os padres capuchinhos tinham desinvestido porque tinham falta de pessoas, falta de padres para a sua missão essencial e não a alocavam ao ensino, e o colégio passava por algumas dificuldades. Já se falava da venda do colégio há algum tempo, portanto, quando se começa a falar da venda de alguma empresa, as coisas às vezes não correm tão bem. Portanto, a primeira dificuldade foi inverter a curva, passá-la de descendente para ascendente. Logo no início nós tivemos uma entrada grande de alunos, na altura o Conselho de Gondomar estava absolutamente superdotado de alunos, e essa entrada de alunos adicional a pedido do Ministério da Educação permitiu-nos também, logo no primeiro ano, fazer uma renovação e uma entrada de quadros novos, essencialmente os professores, que é 95% da importância de uma escola, o que nos ajudou a resolver o primeiro problema e mais grave de todos, que era inverter a tendência que estava e passarmos a uma tendência ascendente. O segundo maior desafio foi depois responder à enorme procura que a pouco e pouco começou a crescer em Gondomar pelo Colégio Paulo VI. Nós, desde o ano 94, 95 até este ano, não passou um verão sem que fizéssemos obras, porque aumentava a creche, aumentava o pré-escolar, aumentava o primeiro ciclo, aumentava o segundo ciclo, aumentava o terceiro ciclo, aumentava o secundário. Nós arrancamos com um projeto secundário logo no segundo ano em que lá estávamos, em que arrancamos o nosso projeto. Portanto, o segundo grande desafio foi a crescente pressão da procura e a nossa tentativa de lhe dar resposta. O terceiro foi, rapidamente, o mais rapidamente possível e o mais consistentemente possível, atingir patamares de qualidade indiscutíveis. O que nós gostávamos é que qualquer pai, e isto o mais próximo dos 100% possível, qualquer pai que lá colocasse o filho não tivesse qualquer dúvida que estava a fazer uma excelente aposta e uma aposta de valor acrescentado. Para isso, é a aposta na qualidade dos nossos colaboradores, em primeiro lugar os professores, que é quem está diretamente com a criança, mas também muito importante os nossos funcionários, porque sem eles a dar o apoio também a escola não funciona. E a seguir tivemos um percurso ascendente em termos de procura de pais, em termos de número de alunos, em termos de resultados obtidos, e o último desafio essencial é, a partir do momento em que atingimos um patamar que era inimaginável há alguns anos, em que aparecemos, segundo aquele aspecto parcial da avaliação, mas sempre importante, que são os resultados académicos dos alunos, quando começámos a aparecer numa coisa inimaginável como os 20 primeiros, 30 primeiros, o último desafio e muito importante é manter esse padrão. É tão difícil subir como depois manter quando chegamos ao topo. E agora é nessa fase que estamos no topo e queremos mantê-lo durante muitos anos. Muito obrigado. Mudando aqui um bocadinho portanto, o aspecto do tema, há quem defenda que a educação deve caminhar no sentido de ser exclusivamente pública e assegurada pelo Estado. Terá alguma importância a coexistência destes dois tipos de ensino, no seu ver? Ou seja, e a pergunta que publicitamos, qual é realmente o papel do ensino privado? Não sei se qualquer um de dois poderá. É assim, o ensino privado também não deixa de ser um ensino público, não é? Eu acho que o ensino privado e o ensino público têm a sua importância na sociedade portuguesa. É evidente que o ensino privado vai, ao longo destes anos, mostrando que consegue ter uma estabilidade a nível de ensino de qualidade, porque é uma gestão que está lá diretamente no dia-a-dia, no terreno, e que vai resolvendo todos os problemas que vão surgindo a todos os níveis. E portanto, essa qualidade que vai havendo no ensino privado faz com que muitos pais procurem o ensino privado para os seus filhos.
o ensino público tem a sua importância, tem de, obrigatoriamente também de fazer tentar um trabalho de qualidade, mas nem sempre consegue. Muitas vezes não tem a ver com bons professores, mas tem a ver com todo o funcionamento de toda a organização, que nem sempre é fácil. É evidente que nós temos no ensino privado, estamos a falar do nosso colégio, nós temos um regulamento interno e disciplinar. De alguma forma tentamos que os nossos alunos compreendam, conheçam o regulamento, percebam, seja trabalhado também pelos diretores de turma, e de alguma forma possam cumprir essas regras. Portanto, é evidente que nem todos conseguem, e nós vamos tentando ajudar naqueles que às vezes não se controlam tanto, mas tentamos que eles se sintam bem, tenham um ambiente bom, sejam felizes, e que de alguma forma continuem a gostar do colégio e a continuar o seu percurso no colégio. Às vezes isso nas escolas públicas não é difícil, não é fácil ter esse ambiente que os pais esperam para os seus filhos. Assim, eu gostaria de acrescentar. É verdade que tanto nas escolas públicas como nas escolas privadas existem situações positivas, existem escolas que conseguem cumprir objetivos e conseguem alcançar bons resultados. Da mesma maneira que acontece nos colégios, existem colégios de boa qualidade e colégios de má qualidade. A questão não é muito essa, a questão é mais em relação à pergunta que colocou, de muitas pessoas acharem que o sistema deve convergir para o sistema público só. Assim, eu penso que não, sinceramente. Penso que a liberdade de escolha é o princípio básico. Ou seja, acho que os pais devem ter essa liberdade de escolha para quê? Não porque estou a criticar ou porque sou contra o ensino público, nunca frequentei o ensino público. E um dos principais argumentos que eu ouço de quem defende o ensino público como superior ao ensino privado é o facto de os alunos lidarem com várias realidades. Ou seja, no ensino público como existem quase todos, ou em todos os colégios, existe, claro, as pessoas que o frequentam, à partida têm condições e uma estabilidade superior a muita gente que frequenta escolas públicas. Esse argumento eu considero válido e percebo completamente, mas não percebo o porquê de nós não conseguirmos, por frequentarmos um colégio, não conseguimos lidar com essas realidades na mesma. Ou seja, porque nós somos alunos, mas também somos pessoas e também temos uma vida fora da escola. Ou seja, esse argumento, que para mim é o principal e é o mais forte que podem dar sobre o ensino público, em relação ao aluno, não em relação a questões financeiras, nem a esse tipo de questões mais políticas, em questão do aluno mesmo, penso que seja um argumento válido, mas que não invalida em nada o facto do sistema privado também funcionar assim e também nos poder ensinar a lidar com as situações da vida. Ou seja, se há pessoas que consideram que o sistema devia ser totalmente público, eu respeito a opinião, não partilho da mesma opinião e posso-me ser imparcial porque frequentei um colégio, não é? Mas fica a minha opinião e penso que, mesmo do ponto de vista político e mesmo do ponto de vista financeiro, não faz sentido. Não faz sentido para a economia, não faz sentido para as pessoas, porque é bom também os pais, e nesse caso as pessoas têm mais capacidade financeira, apostarem na educação dos filhos e muitas vezes pessoas que não têm tanta capacidade financeira apostam na mesma. É uma realidade que eu assisti chegadamente a mim, porque conheci muita gente e conheci pessoas cujos pais faziam um grande esforço para manter o seu filho no ensino privado, e parece-me que isso também é uma boa maneira e é um investimento positivo, ao contrário de muitos investimentos que poderiam ter sido feitos por alguns pais que às vezes colocam o filho no ensino público e fazem coisas e usam o dinheiro de maneira diferente, se é que me estou a fazer entender. Contributo, não sei se... Sim, só acrescentar, eu acho que a pergunta de base era se atender para ensino exclusivamente público. Eu acho que a diversidade é sempre uma mais-valia. Em qualquer aspecto da nossa sociedade, sempre que há alguma diversidade, acrescenta sempre a todos. E isto não é só válido pelo privado, porque a discussão pelo privado aborrece-me um bocadinho, porque eu acho que a discussão devia ser entre escolas com projetos alternativos, e podem ser entre as escolas públicas. Aliás, agora, não é que eu gosto muito de meter
foi-se enfiar à areia, mas o que eu acho que as escolas públicas deveriam ambicionar é terem cada vez mais autonomia para poderem elas próprias desenvolver projetos cada vez mais valiosos. Há algumas escolas públicas, e conhecemos bem algumas próximas, que fazem projetos absolutamente fantásticos, e outras, pelo menos aparentemente vistos de fora, não tão bons. E quanto mais variedade, público-privado, privado, mais probabilidade há de aparecerem projetos cada vez mais inovadores, cada vez mais desafiantes, cada vez mais de acordo com o século XXI e não com o século XVIII, e desta diversidade, destas experiências que se vão criando, porque o desafio da escola é um desafio imenso. Educar, como todos os pais sabem, é muito difícil. Educar numa escola ainda é mais difícil, porque em vez de termos 1, 2 ou 3 filhos, temos 1350 filhos. E quanto mais contributos puder haver de mais pessoas, de mais ideias, de mais projetos, de certeza que no conjunto chegaremos muito melhor e muito mais longe. Portanto, tudo o que tende para monolitismo parece-me uma perda de qualidade, parece-me uma perda de diversidade, e todos os aspectos da nossa vida, todos, desde os mais corriqueiros às roupas e às... Nunca a sociedade tem tendido sempre para a diversidade. Todas as maneiras de viver, cada vez se respeita mais a individualidade das pessoas, cada um decidir sobre si aquilo que quer, cada um decidir sobre si aquilo que pretende, nas suas relações pessoais, nas suas relações financeiras, como nas suas relações amorosas. Porque é que a escola há de ser monolítica? Sinceramente, a mim faz-me um bocadinho de confusão. Portanto, quanto mais diversidade, seja através do incremento que o privado dá, e o privado traz sempre muita diversidade por ser projetos que as pessoas abraçam com muito fervor, porque aquilo é deles, e ao ser deles tornam-os diariamente um projeto de vida. Mas há escolas públicas com projetos absolutamente maravilhosos e devem ser realçados, e na minha opinião, na minha modestíssima opinião, o que falta é mais autonomia às escolas públicas para poderem fazer também mais e melhor. Se eu pudesse só finalizar este assunto, eu acho que esta questão conclui ou resume o que é ser português. Realmente o problema aqui é querem acabar com o ensino privado em vez de realmente melhorarem o público. Isto é o típico português a pensar, penso eu, a minha opinião. É a tua opinião. Ficámos ontem a conhecer a lista de colégios que se poderão candidatar à abertura de novas turmas de 5º, 7º e 10º anos. O Paulo VI insere-se no conjunto dos 39 colégios que não irão poder abrir novas turmas. Portanto, qual é o vosso comentário a esta decisão? Podemos ter um comentário próprio para o Colégio Paulo VI e um comentário geral para o assunto. Em relação ao Colégio Paulo VI, nós lamentamos. A vantagem que tínhamos ao ter este contrato é que podíamos oferecer este projeto a quem nos procurava, independentemente da sua capacidade económica. Agora vamos continuar a oferecê-lo, todos os dias com qualidade cada vez melhor, apenas a quem puder pagar. Lamento. Ainda por cima vindo de um governo à esquerda, acho estranho, mas é só um comentário. Do ponto de vista geral de contraste de associação, eu sinto uma solidariedade revoltada, ou uma revolta solidária com os meus colegas de outros colégios, porque ao passo que nós somos um colégio em que o contrato de associação é uma pequeníssima parte do colégio em geral, é só a parte final, é só o ensino secundário, há colégios com projetos de mais de 30 anos que todo o colégio é um contrato de associação, tem aparentemente, quer pelo que nós conhecemos, quer pelo que nós vemos quando lá vamos, quer pela procura que têm, aparentemente têm projetos fantásticos, há dezenas de anos, e de repente, a meio de abril, toma-se uma decisão que inviabiliza totalmente o projeto para sempre. Parece muito estranho. Não consigo compreender esta ânsia de, como dizia ali a Marta, mexer de uma forma tão radical, porque se fosse uma forma gradual, de certeza que todos estávamos cá para conversar. Agora, de uma forma tão radical, mexer em projetos que estão há mais de 30 anos instalados, muito antes de muitas escolas públicas que lá estão à volta e que agora se põe a questão perfeitamente lícita de pôr, que estão vazias, e o que é que se vai fazer, porque deve-se fazer qualquer coisa. Agora, em 15 de abril, sair um despacho a dizer que no próximo ano provavelmente não vai acontecer, e agora nesta sexta-feira à noite sair a lista, e alguns desses colégios são aqui no Norte, que nós conhecemos muito bem, projetos absolutamente fantásticos, vários deles já existiam como escolas antes de 25 de abril, os contratos de associação foram feitos
imediatamente a seguir ao 25 de Abril, fizeram um trabalho social absolutamente fantástico, têm uma população totalmente heterogénea, nada a ver com o que as pessoas dizem. Portanto, eu tenho pena que quem decide não tenha primeiro ido lá visitar aquilo, conviver um bocadinho e depois decidir com informação e não com folhas de Excel. Durante tantos anos criticamos tanto as folhas de Excel e as decisões economicistas, e agora, de repente, os que andaram a criticar, e muito bem, provavelmente, na maior parte das vezes, vêm agora tomar uma decisão absolutamente arbitrária, economicista, e ainda por cima, com as contas do Excel erradas. Porque é muito fácil de provar, pelo menos em alguns casos, e essas é fácil de provar, em todos não sei, mas em alguns casos é fácil de provar que isto é uma decisão altamente lesiva do dinheiro nosso, que é dos contribuintes. Portanto, não entendo. É uma estupefação. Porque é que isto é feito de um dia para o outro? Porque é que isto é feito sem nenhuma fading out, sem nenhum tempo de adaptação? Porque é que isto é feito assim? Parece-me uma cruzada daquelas que todos nós nos envergonhamos que acontecia na Idade Média. É o que parece, mas é assim um comentário um bocadinho revoltado. Estes contratos da associação já há muitos anos que nestes últimos anos tem havido muita polémica. O certo é que todos nós, todos os colégios, nós pequeninos, mas outros com muitas turmas, iniciamos o ano letivo com a estabilidade que este contrato continuaria mais 3 anos, a nível de início de ciclo. Todos, as escolas, professores, funcionários, alunos e pais, viram no final do ano letivo uma situação de o que vai acontecer aos meus filhos, não é? O que é que vai acontecer? Quando é que meus filhos vão para o ano? Porque, assim, os alunos que este ano não tiveram quinto, não vão poder frequentar o colégio no 5º ano. O certo é que os alunos que passaram deste ano para o 6º ano, para o 7º, não vão continuar. Não é? Portanto, os pais veem-se numa situação de o que é que eles estão a fazer aos meus filhos, não é? Isto não é o colégio Paulo VI, como sabe, é só no secundário. Estamos a falar desses grandes colégios que todos nós conhecemos. Eles recebem os alunos todos os anos e continuam no colégio até depois à parte final, até ao 12º ano. Portanto, independentemente dos nossos pais, os nossos pais já nos conhecem, não é? Já nos conhecem, portanto podem decidir se têm possibilidades ou não de continuar no colégio, e nós lamentamos que assim seja, que realmente os pais possam, e temos muitos pais que fazem muitos sacrifícios para dar um ensino de qualidade aos seus filhos, e muitos com certeza vão ter de deixar porque não têm condições para isso, mas há muitos que já podem continuando com o mesmo sacrifício, com o mesmo investimento, mas há colégios que vão ter de fechar, não é? Nós estamos solidários com esses colégios também. E já agora, para nós, direção do colégio, significa uma responsabilidade ainda maior, porque os pais que ficam connosco, que vão ser certamente a maioria, agora têm um esforço acrescido. Se têm um esforço acrescido, nós já fazemos tudo, mas agora temos que fazer ainda mais que tudo. E é o que vamos fazer no próximo ano. Se um dia conversarmos aqui outra vez, iremos falar de certeza de mais coisas que fizemos no próximo ano letivo que ainda não tínhamos feito este ano. Não porque não fosse preciso, mas porque agora a pressão ainda é maior. Nós, se fomos excelentes, agora queremos ser excelentes ao quadrado. Se somos excelentes ao quadrado, queremos ser excelentes ao cubo. Não, isto só vai servir para que cada um de todos os colaboradores do colégio, desde o bar, a cantina, a limpeza, passando pelos funcionários que ajudam os alunos, terminando nos professores, cada dia que passa, cada mês que passa, se sinta ainda mais motivado para fazer o seu melhor. Eu há bocado ouvi a vossa conversa sobre o futebol e deixem-me fazer aqui uma analogia, quase que parece aquelas bocas de Jorge Jesus que motivaram o Rui Vitória a levar o Benfica àquela gloriosa segunda parte. Eu acho que vai ser a mesma coisa no Paulo VI. Com estas medidas, eu acho que ainda nos vão fazer melhores e mais fortes. Eu julgo que daqui a algum tempo isso vai ser visível. Embora, e continuando na cena do desporto, algumas coisas que acontecem. Hoje acabamos de ser campeões nacionais da acrobática em pares femininos. Campeões nacionais. Não é regionais, não é gondomarenses, não é concelhos, não é distritais. É nacionais em desporto escolar. Portanto, as nossas meninas hoje foram campeões nacionais. Primeiro lugar. E se começássemos a falar desse assunto, talvez pergunte, nunca mais aqui acabámos. Portanto, nós vamos continuar.
qualquer dia queremos é ser campeões europeus. Já campeões nacionais. Eu espero que sejam, que acabem como o Benfica e não como o Sporting. Estás a fazer a analogia. É sempre o nosso objetivo. Eu queria que o tempo comece a apertar, não é? Estamos a falar e ainda tinha aqui algumas questões para abordar. Portanto, no seguimento do que foram dizendo, eu queria pelo menos uma palavrinha aqui dos estudantes, de que é que os estudantes em geral, como é que vocês têm que os vossos colegas estão a sentir esta transição, nomeadamente aqueles que não vão poder suportar a continuidade no colégio. Portanto, o governo diz que vai assegurar os contratos em vigor até o fim. Mas pronto, se calhar esses mesmos colegas estão inseridos em famílias, onde a tradição familiar se calhar já é apostar no colégio, não sei. Eu não sou aluno não fui aluno de nenhum colégio, mas queria que nos desse, portanto, um bocadinho do que é o sentimento geral dos alunos. É assim, o feedback que eu tenho é que realmente há muitos alunos que estão no público até ao 9º ano e realmente se esforçam bastante para conseguirem tirar notas excelentes para conseguir entrar no colégio no 10º ano, porque para entrar no 10º ano era muito, muito apertado, porque era muita gente a concorrer para aquelas turmas, que só podiam abrir um X número de turmas, porque lá está, era em parceria com o Estado, e era como a expressão mais popular, era 7 cães a um osso, e realmente os alunos tinham que se esforçar e tinham que ter bastante mérito para conseguir entrar no colégio. E agora, tenho muita pena que esses alunos excelentes, brilhantes, que merecem o ensino que o colégio consegue proporcionar, agora não consigam entrar no colégio por questões financeiras, porque já não há apoios e, por mais brilhantes que eles sejam, não conseguem brilhar ainda mais. Mas deixa-me só acrescentar aqui uma coisa, que eu não sei se sabes, mas desde o primeiro ano em que nos reduziram os turnos, porque esta fase de adaptação já acontecia no colégio, porque nós tivemos 18 turmas, depois passamos a 15 e agora estávamos em 12. Portanto, nós já continuamos às 15. E continuamos às 15. Já, 12 financiados, já fizemos uma adaptação de 30%. Portanto, também já agora ficar esse dado. Mas nós, nesse momento, a partir do momento em que passamos das 15 para as 12, o colégio instituiu bolsas de estudo. Não são muitas, porque nós somos uma pequenina comunidade, não podemos ter muitas, mas todos os anos temos atribuído bolsas de estudo aos alunos que obtêm os melhores resultados e que se candidatam a nível do Conselho de Gondomar. E vamos continuar a apostar fortemente em permitir, não serão tantos como eram antes, porque o Estado fazia a sua parte e ajudava-nos, agora somos só nós a fazer, mas vamos continuar a fazer, portanto vai haver alguns colegas que quando atingirem esse nível de desempenho brilhante que vão poder mesmo entrar, desde que candidatem ao colégio, e nós vamos continuar a atribuir essas bolsas. São poucas, porque nós não somos... E as bolsas todo o ensino secundário, desde o 10º ao 12º. Exatamente, para todo o ensino secundário. Eu queria aqui ainda abordar alguns comentários que estão normalmente associados aos colégios, e aqui se calhar também convidaria os alunos a ir intervindo à medida que for falando. Passo a abrir aspas. As pessoas procuram um privado para subirem as notas, pois lá há lugar a facilitismo. Queria comentar aqui. Isso é normalmente dito porque eu não frequento o colégio, mas o melhor é perguntar aos alunos quando nós facilitamos. É que o nosso facilitismo chama-se fazer suar, trabalhar. Mas melhor que nós é perguntar-lhes a eles, a ver se é assim. Sem dúvida alguma, é como está a dizer o Engenheiro Rui, que existe o facilitismo. O facilitismo consiste em facilitar-nos a vida e ensinar-nos corretamente. Ou seja, se nos ensinassem mal, estão-nos a dificultar a vida. Assim estão-nos a facilitar, é um facto. Agora, se é esse facilitismo que se está a referir, penso que não. Penso que o facilitismo que se está a referir é relativamente ao facto de nós pagarmos logo, dão-nos uma ajudinha, merecemos mais que os outros, não é? Mas não é essa a situação, pelo menos na minha opinião, e vale o que vale. Acho que não faz sentido algum dizer ou fazer esse tipo de comentários só porque sim. Pode existir realidades em que isso acontece, mas para nós sabermos se é verdade ou não, só vivenciando e só estando lá presente. Não, é como se matricularem no colégio experimental. Exatamente, passar lá um aninho. Mas de facto, é como eu digo, podem existir essa realidade em vários sítios, mas felizmente no nosso colégio o único facilitismo que há é ensinarem-nos corretamente e ajudarem-nos em tudo o que podem. Penso que o facilitismo só mesmo esse.
Eu passo agora à segunda citação, volto a abrir aspas. Deixe-me só fazer uma referência em relação a isso. A inspeção anda nas escolas e também anda nos colégios, e ano passado tivemos uma inspeção que é normalmente todos os anos, e eles estiveram a verificar também os alunos que saíam das escolas públicas ou de outros colégios e depois atados no colégio, e verificaram que realmente alunos até baixaram, outros alunos mantiveram e outros alunos que subiram. E os alunos que sobem, é evidente que sobem porque há uma razão para isso, não é? Porque há um ambiente de trabalho, um ambiente de motivação, de relação professor-aluno, o professor sempre disponível para apoiar naquilo que eles precisam, nas dúvidas que têm, trabalho, mais trabalho se for necessário. Portanto, aquilo que está a dizer já foi comprovado com a inspeção que realmente o colégio não facilita em relação aos alunos que saem e aos alunos que estão lá e os que vão entrando. Isso não acontece. Está comprovado isso. Passo então agora à segunda citação, e abrindo aspas: pessoas de raças ou etnias diferentes, bem como pessoas com necessidades educativas especiais ou até com carências, portanto, pessoas necessitadas, não têm lugar no ensino privado. Olha, isso é o nosso foco. Podia fazer, é o nosso foco. Porque é aquela pergunta que agora vai ter que me dar assim 2 minutinhos sem interromper, porque é aquilo que mais revolta quando se ouve dizer isso. E é mesmo de quem não sabe nada do que fala. Eu não sei de outras realidades, eu só falo da nossa, mas começando pelas etnias, bom, é só entrar lá. Tudo o que é diferença existe. Na percentagem maior ou menor não sei, mas que há muita diversidade há. Agora, em relação aos alunos de condições educativas especiais, isso aí merece uma longa reflexão. O colégio tem um professor de ensino especial, uma professora do primeiro ciclo para apoio e 2 psicólogos. Os 2 primeiros estão exclusivamente dedicados ao nosso grupo de alunos com necessidades educativas especiais. E as 2 psicólogas gastam uma boa parte do seu tempo também a apoiar alunos e pais com necessidades educativas especiais. Os alunos com necessidades educativas especiais não pagam um cêntimo a mais. E o colégio considera que essa é a nossa contribuição social para o Conselho de Gondomar e a sociedade. E devo dizer também que desde o primeiro ano em que lá entramos, sempre fomos procurados, sempre aceitamos até o limite das nossas capacidades. O limite das nossas capacidades é a ocupação dessas 4 pessoas, que também só podem trabalhar o número de horas que é suposto. O que é engraçado é que às vezes nós chamamos pais e dizemos: será que aquilo que nós oferecemos é tudo o que podem encontrar? Será que não há outras alternativas? E os pais, normalmente muito bem informados, ou nos dizem que já vieram de outros lugares e que nem querem repetir o que se passava, ou dizem que procuram e não encontram melhor. E durante muitos anos, quando nós estávamos na tal fase de crescimento, a partir dos 200 e poucos alunos que tínhamos quando começamos, sem dúvida que alguns dos nossos maiores embaixadores foram alunos com necessidades educativas especiais. Porque, desde as entidades oficiais a todo o conjunto de pessoas envolvidas, terapeutas, psicólogos, todos eles, quando conhecem um pouco a realidade aqui nesta zona, referem o Colégio Paulo VI como uma referência no acompanhamento, carinho e trabalho que faz com estes alunos. E era muito interessante que essa pessoa, ou essas pessoas que dizem essas coisas, falassem com um pai de uma criança com necessidades educativas especiais. E depois de falar, se depois de falar ainda tivesse a lata, passa a expressão, de dizer uma coisa dessas, então eu gostaria de ouvir os argumentos. Mas primeiro tinha que falar. Não é dizer coisas no ar sem saber o que é que se passa na realidade. Esse é um assunto que nos toca muito perto, porque toca as famílias e as crianças que mais precisam do apoio da coletividade, do Estado. E desculpem que eu vos diga, mas alguns deles são tão maltratados com aqueles que, com os nossos impostos, os deviam tratar bem, que custa um pouco ouvir isso de quem faz o melhor. Estamos longe de poder responder a todos os casos, mas respondemos a muitos. E temos uma enorme diversidade de necessidades educativas especiais. E essa crítica pode ser que seja válida para outros. Para nós, é melhor irem lá primeiro ver e depois falar. E nós temos muitos alunos, uma porcentagem grande de alunos desde o pré-escolar do 12º ano. E todo o trabalho de apoio que hoje o Henrique falou a nível de professores destacados para esses alunos, para dar apoio a esses alunos, e as 2 psicólogas,
os diretores de turma e o seu conselho de turma. Eles têm uma preocupação muito grande da forma de atender a tudo que tem a ver com as suas necessidades, portanto, de uma forma consolidando as aprendizagens que têm e poderem evoluir de uma forma gradual até conseguir de uma forma integrada na turma, não é? Portanto, há um trabalho terreno dentro da sala de aula, cá fora, a todos os níveis, para que os nossos alunos de ensino especial, alunos que têm adaptações, se sintam bem e consigam também, eles próprios também, crescerem e subirem patamares. Eu passaria à próxima citação, e volto a abrir aspas. Os professores são explorados no privado. E aproveito este comentário para vos perguntar qual é o vosso critério para a escolha de professores, e se apostam na sua formação contínua. Eu não sei o que é que se chama explorar. Se é pô-los a trabalhar muito e bem, sim, são muito explorados. Trabalham muito e trabalham muito bem. Se é outra qualquer tipo de exploração, que eu julgo que é essa que se referia, o Colégio Paulo VI cumpre escrupulosamente o contrato coletivo de trabalho, que foi ainda recentemente negociado pelos representantes dos colégios e os representantes dos sindicatos. Não foi 100% assinado, mas foi uma das frentes sindicais assinou. No nosso colégio, o que tem acontecido são pessoas que estavam no ensino público e optaram por passar a trabalhar no colégio livremente, tinham o seu lugar no ensino público, eterno e inamovível, e portanto, talvez não seja bem verdade, pelo menos no Colégio Paulo VI, mas também, mais uma vez, melhor é perguntar aos professores e verificar se eles são explorados. Na próxima vez também traremos professores para vem a escola toda a comentar. E os nossos professores, na verdade, dedicam-se muito. Primeiro, eles sentem-se realizados no colégio e sentem que o colégio é deles, da mesma maneira que nós queremos que os alunos sintam a pertença do colégio. E eles fazem coisas maravilhosas no dia a dia. Além da parte académica, que é a parte fundamental, eles dão muito mais aos alunos, organizando atividades que são muito importantes também para o enriquecimento dos nossos alunos. São muitas as atividades que o colégio dinamiza e também damos imensas oportunidades para que os alunos possam participar em atividades que gostam, que queiram participar. E nós oferecemos tantas oportunidades e os professores dedicam-se demasiado, de uma forma que considero exagerada. Eu sinto-me muito orgulhosa porque realmente os nossos professores são fantásticos. É assim, como em qualquer grupo de trabalho, existem professores melhores, professores piores, mas é assim, se algum professor, neste caso no colégio, se sentisse explorado, com certeza que essa sensação seria transmitida para os alunos e prejudicaria todo o ambiente de trabalho e prejudicaria os resultados em si. É assim, nós no colégio sentimos que os professores estão envolvidos no projeto, ou seja, existe um projeto, que é o primeiro ponto, que muitas vezes parece que existe o projeto, mas não existe, e nós sentimos que no colégio existe o projeto e que os professores são a seguir aos alunos, claro, o principal foco desse projeto, ou seja, eles não são o foco do projeto, mas são o motor, ou seja, são eles que proporcionam aos alunos a possibilidade de se envolverem também no projeto e de se movimentarem em frente. Por isso, acho que não são explorados. Falta só responder a uma parte da pergunta. Exato. Que é como é que processamos? É exclusivamente de uma forma. Nós os dois entrevistamos as pessoas, analisamos currículos. Às vezes, quando é possível, temos professores que fazem etapas de formação / avaliação quando estão numa fase intermédia, fazem estágios lá, quando são, ainda há pouco tempo, contratamos educadoras que tinham feito o estágio curricular no colégio há alguns anos, depois foram trabalhar para algumas escolas e de repente nós precisamos de uma educadora, lembramos que aquela estagiária tinha sido fantástica e perguntamos se ela estava disponível. Algumas estão disponíveis, outras já estão a trabalhar. Normalmente temos conseguido que as pessoas vêm trabalhar connosco, portanto, levar boas recordações do tempo que lá estão. Outras pessoas, analisamos o currículo, fazemos entrevistas, escolhemos para fazer esta e aquela atividade e no fim decidimos. A entrevista permite uma boa avaliação, mas não uma definitiva. Depois a definitiva é avaliar a pessoa no terreno, verificar se cumpre mais ou menos e precisa de uma ajuda para cumprir melhor, se for esse o caso damos ajuda. Se não cumprir, se nós nos estivermos enganado na entrevista, acontece poucas vezes, mas às vezes acontece, então, é uma pessoa que será feliz e nós também, mas não juntos. Eu ia aqui também falar, portanto,
critérios é que utilizam para moldar a vossa oferta? As políticas de educação, etc. E hoje em dia que se fala tanto na avaliação dos professores, bem como na certificação da qualidade de todos os ramos. Portanto, como é que é feito esse vosso trabalho de certificar se as coisas estão a correr bem, se o professor realmente está a corresponder depois àquilo que desejavam inicialmente? Essa avaliação é feita no dia-a-dia. Diariamente nós conseguimos ver, e os alunos, nós também vamos falando com alunos, com os próprios pais. Nós estamos no meio dos alunos e no meio dos pais. Portanto, e portanto nós conseguimos no dia-a-dia ver quem realmente é profissional e cumpre com aquilo que nós pretendemos e portanto é muito fácil. Portanto, quando ao final do ano nós chegamos que vemos que realmente um professor não correspondeu, portanto, é fácil, não acontece muitas vezes, mas pronto, nós já temos um corpo de professores efetivos e de uma forma, mesmo sendo efetivos, continua a corresponder àquilo. Eles próprios querem, quer dizer, o objetivo é o mesmo, é o colégio, é o seu colégio e em prol dos alunos. Quando saem aqueles resultados que deixam todos nós nervosos, a começar pelos alunos, daqueles famosos exames que tanto se fala, às vezes eu vejo os professores mais depressa a olhar para os resultados do que os alunos. Isto porquê? Porque eles estão preocupados com o desempenho dos seus alunos. Não é pelo desempenho deles, porque há pessoas que já estão connosco há 15 anos, há 20 anos. Já não há dúvidas sobre o desempenho desses professores. Mas será que este ano consegui outra vez colocar estes alunos num patamar de excelência? E felizmente, ano após ano, temos conseguido. Portanto, esse empenho, esse sentir, esse pôr em primeiro lugar, sempre o aluno, como primeira, segunda, terceira, quarta prioridade de uma escola, é aquilo que faz com que todo o corpo docente e não docente do colégio trabalhe diariamente para esse único objetivo, que é estar a fazer o serviço de excelência para os nossos alunos. E estamos a falar de professores, mas também temos funcionários fantásticos que realmente se dedicam ao seu dia-a-dia. Estão connosco há muitos anos. Estão connosco há muitos anos, com o seu sorriso, com o seu profissionalismo, tudo fazem para que os nossos alunos se sintam bem. Sendo o nome do programa Gondomar Jovem, eu vou deixar a última pergunta direcionada aos jovens. E estando vocês ligados à Associação de Estudantes, queria-vos perguntar que tipo de atividades é que fazem, quais são os vossos projetos, falar-nos um bocadinho da vossa atividade. É assim, eu como Presidente, vou começar por responder. Nós como Associação de Estudantes, aliás, nós começámos por querer ser uma Associação de Estudantes, porquê? Porque sentimos integrados no colégio, sentimos que devíamos retribuir de alguma maneira para os alunos mais novos, achávamos que eles deviam receber coisas que os ajudassem e os tornassem mais felizes, o que nós pudéssemos fazer. Assim sendo, nós tivemos uma fase muito produtiva, pelo menos que eu adorei, que foi a fase das campanhas. Ensina-nos muita coisa, ensina-nos a trabalhar e a tentar alcançar objetivos rapidamente e contactando várias pessoas e fazendo várias coisas diferentes. Ao longo do ano tentamos ajudar naquilo que podemos. No colégio não é muito, sinceramente. Porquê? Porque o sistema em si funciona bem. Nós tentamos organizar alguns eventos, tentamos resolver algumas situações, mas acima de tudo quisemos ser a Associação de Estudantes para representar os alunos quando eles precisassem e se eles precisassem. No nosso caso, felizmente, não existem situações difíceis no colégio, existem algumas, mas que são combatidas normalmente bem. Por isso, nós como Associação de Estudantes não temos muito trabalho, é a realidade. Eu queria ouvir aqui também a opinião da Marta, mas aproveitem que estão na rádio, aqui com os vossos diretores, se precisarem de alguma ajuda, é agora o momento. É mais difícil dizer que não. Não. Eu acho que nós não enfrentámos assim grandes problemas durante todo o ano, e falo pela minha experiência que acho que o mais gratificante foi realmente quem vota em nós para a Associação de Estudantes são os alunos desde o 5º ano. Nós estamos um bocado afastados da primária porque está num edifício diferente, embora seja na mesma escola, e realmente eu, durante o processo das campanhas principalmente, eu consegui falar com quase todos os alunos do colégio, desde o 5º ano até o 12º,
E aquilo que eu mais gostei foi o facto de, mesmo eu ser do 12º e ser dos alunos mais velhos lá da escola, um aluno com 12 anos tenha a vontade de chegar à minha beira e realmente falar comigo e dizer o problema que tem, apresentá-lo e dizer aquilo que está mal e confiar em mim e não ter aquela vergonha, ai, ela é mais velha, não vou falar com ela. Não, realmente ter essa vontade, e acho que assim há uma maior comunicação entre todos os alunos e também para nós conseguirmos expressar os problemas que os alunos do colégio têm e transmiti-los à direção. Graças a Deus não há assim nenhum problema muito grave, mas realmente vejo que qualquer aluno consegue comunicar muito à vontade, tanto connosco como com o quadro dos professores e com a própria direção. Deixa-me só acrescentar, os dias da campanha é dias de festa. Os alunos vibram. Os alunos do 5º, 6º ano, depois os alunos do 5º ano, que é a primeira vez que têm a campanha, não é? Aquilo é... Não é nada fácil. Ligeiramente barulhento também. Mas é uma coisa, é uma forma também... É espetacular. É diferente e ajuda muito o facto E de ser ensinamos a diferente. trabalhar em grupo, muito mesmo. Parece-me uma excelente política pôr alunos a falar com alunos, que muitas vezes facilita esse diálogo que fica mais difícil. Bastante. Sem dúvida que é a altura do ano em que os alunos do colégio mais interagem e mais se conhecem. Até porque é no início, o que é bom, até alunos novos entrar, é positivo. Nesse aspecto é muito positivo para interagir. E depois nos dias da campanha já há alunos que já estão a pensar em candidatar-se às listas do ano seguinte. É muito engraçado ver todos. Essa dinâmica que envolve todos. E eu acho que tentada também ter essa experiência. E acho que da vossa parte, como diretores, também deve haver um potenciamento dessa autonomia dos alunos para que possam crescer. E nós estamos sempre a apoiar em tudo que eles precisam na campanha. Não há obviamente tempo para falar de tudo, mas desde os pequeninos até aos mais velhos, que o colégio aposta muito nesse treino da autonomia e do usar as nossas capacidades para além das académicas. Porque nas académicas nós já sabemos que trabalhamos muito bem. Nós queremos acrescentar-lhes outras competências. E o falar em público, o debater, a retórica. Nós, desde a primária, com as aulas de filosofia para jovens, ao pensamento crítico, aos torneios de retórica, por exemplo, que usamos lá, sempre os trabalhos em grupo que começam desde o primeiro ciclo e trabalhos de projeto, aos intercâmbios internacionais, nós temos sempre para além da parte académica, criar imensas oportunidades para que os nossos alunos aprendam competências novas, treinem competências novas, ou potenciem competências para E é, acima disso, essa característica do colégio que gera nos alunos a capacidade de reflexão no fim do ciclo, como é o nosso caso, de nos apercebermos do que fizemos o percurso certo e que tivemos as ajudas certas. Essa reflexão é importantíssima também para nós, claro. Para aquilo que temos desafios em frente, não são poucos, e vai ser importantíssimo, com certeza. Muito variado ainda para dizer, mas estamos no nosso tempo. Queria encerrar esta entrevista, agradecendo-vos mais uma vez a disponibilidade. Muito obrigado. E esperando que esta conversa possa esclarecer os gondomarenses sobre este tema tão importante e tão atual. Passo então a palavra ao Tiago. Ora bem, agora para terminar só quero dizer que com a sua presença também tive alguns comentários de colegas meus daqui para o Gondomar, que realmente de si, do vosso colégio, e estou gostando da entrevista E é sempre gratificante para nós. Exatamente. Contudo, e como nós, no Gondomar Jovem, queremos tornar o Gondomar numa família, nesta semana, onde celebramos o Dia Internacional da Família, acabamos com o seguinte tema de Sister Seller. Visitem-nos em www.facebook.com/Gondomar Jovens. Até para a semana. Muito obrigado pela /Gondomar Jovem. Muito obrigado pela vossa companhia. Ora bem.